Ó, gente, ainda falando de calendário, como foi dito anteriormente, o calendário é uma convenção social, ou seja, uma produção de uma sociedade para ser utilizada por esta sociedade. Isso significa que cada sociedade pode possuir seu calendário, diferentemente de outras mais. Portanto, existe uma infinidade de calendários. Diferentes sociedades podem possuir calendários diferentes. Até mesmo indivíduos podem possuir um calendário próprio para o seu uso pessoal, uma organização de datas para o seu uso pessoal. Mas, ainda sobre o calendário, é importante nós observarmos o seguinte: o nosso em especial. Como foi mostrado anteriormente, os calendários vão a partir de um determinado aspecto tido como importante para se começar a contar o tempo por meio deles. Aí vamos lá. Cada sociedade vai possuir um meio próprio de organização deste calendário. No nosso caso, a sociedade ocidental, ela se utiliza do calendário cristão. Por que calendário cristão? Baseado a partir do nascimento de Cristo. Isto significa que o ano 1 do nosso calendário vai ser a partir do ano do nascimento de Cristo. O ano 1 é quando Cristo nasce. Mas e aí? Antes de Cristo existia história? Existia. Existiam sociedades? Existiam. Como o calendário é contado a partir do nascimento de Cristo, necessariamente a existência de fatos anteriores a isto, nós utilizamos a terminação AC, antes de Cristo, ou ainda o AEC, antes da Era Comum ou Era Cristã. Mas popularmente nós utilizamos o AC e posterior a Cristo o DC. Nesse caso, a organização do calendário cristão vai estar baseada nesses aspectos. Os anos posteriores não precisa da terminologia DC. O DC é apenas para, por exemplo, um fato que ocorreu entre os anos 10 a.C. e 25 depois de Cristo, para saber que teve acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo e posteriores. Mas todos os fatos que ocorreram somente no período da era cristã não precisa necessariamente ter o depois de Cristo. Nesse caso, a contagem vai variar como uma contagem em matemática. Os números positivos é a contagem normal da esquerda para a direita, a contagem dos anos. Ano 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai até chegar ao ano 2020. Os anteriores a Cristo vai contar no sentido inverso, da direita para a esquerda, como se fosse em matemática fossem os números negativos. Nesse caso teríamos o ano 1 a.C., é o primeiro ano anterior ao nascimento de Cristo. O ano 2, o segundo ano, o ano 3 e por aí vai. Só que tem uma variação. Por exemplo, o ano mais recente para nós, depois de Cristo, o ano mais recente para nós, um ano de um passado mais recente para nós, por exemplo, ano de 2019. É o mais recente do passado para nós. O ano mais longínquo depois de Cristo para nós é o ano 1. Mas se formos levar em consideração o ano mais recente para nós da época de Cristo, em relação ao uso do calendário cristão, é o 01 antes de Cristo. Esse é o mais recente, o 1. Já um ano mais antigo seria, por exemplo, o ano 287
287 antes de Cristo. Esse seria um ano bem mais distante para nós. É o contrário. No período do calendário cristão, o ano mais recente é um número maior, ou seja, 2019. O ano do passado mais recente para nós é 2019. O ano mais distante para nós, isso no calendário cristão, é o ano 1, ou seja, um número menor. Já se for levar em consideração as datas anteriores a Cristo, o ano mais recente é o número menor. O ano mais distante é o número maior. É o contrário, porque ele é contado da seguinte forma. O calendário cristão vai ser assim. 1, 2, 3, 4. E por aí vai. Até chegar no ano de 2020. Mas, pelo calendário cristão, os anos anteriores ao nascimento de Cristo serão contados da seguinte forma: 1, 2, da mesma forma, só que no sentido inverso. No calendário cristão, os acontecimentos depois de Cristo serão contados da esquerda para a direita. No caso dos acontecimentos anteriores a Cristo, serão contados da direita para a esquerda. E assim vai. É um aspecto interessante da contagem dos calendários. Vai funcionar dessa forma em todos os calendários. Não é somente um aspecto do calendário cristão. Por exemplo, o nosso calendário foi organizado com base na data principal, que é o nascimento de Cristo. O ano 1 do nosso calendário é o ano do nascimento de Cristo. Mas, por exemplo, os árabes, eles seguem um calendário diferente do nosso. O primeiro ano do calendário deles corresponde ao ano 622 da era cristã. Ou seja, para eles, lá é o ano 1. Para nós, foi o ano 622. Por isso que aquela diferença que foi mostrada no vídeo anterior, 2017, equivale no nosso calendário, equivale ao ano de 1437 no calendário utilizado pelos árabes. Tem aí essa relação de diferença, porque o ano 1 para eles é o ano 622 para nós. Aí levando-se em consideração a isso, nós temos a variedade de calendários com base em datas tidas como importantes para diferentes povos. Então, a organização se dá a partir daí, da existência da terminologia AC e DC. A contagem do tempo nos calendários vão ser baseadas nos termos. Mas os termos de contagem de tempo maior, além das determinações menores de partes de tempo, minutos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, nós vamos ter o tempo dos calendários contados em anos, séculos, milênios, e com base na existência dessas especificidades de determinação de tempo, nós teremos a utilização de numerais mais especificamente. Para
a contagem dos anos, nós utilizamos os numerais arábicos. 1, 2, 3, 4, 5. Para a determinação dos séculos, comumente nos livros, nós utilizamos, é claro que não é somente com isso, mas costumeiramente nos livros, geralmente se utiliza como contagem de séculos os numerais romanos. O I representando 1, 2i representando 2, o V representando 5, o IX representando 9, o X, V representando 15, o X representando 20 e por aí vai. Mas é claro que também os séculos são representados por numerais arábicos, mas costumeiramente nos livros se utiliza os números romanos para representar os séculos. Já os milênios, geralmente, também são representados de forma diferente. Vão ser utilizados os numerais ordinais. Primeiro, terceiro, segundo, terceiro, e por aí vai. Primeiro milênio, começa no ano 1, primeiro milênio da era cristã, começa no ano 1, termina no ano 1000. O segundo milênio da era cristã começa no ano 1001, termina no 2000. O terceiro milênio vai começar no ano 2001, termina no 3000 e por aí vai. Geralmente utilizamos essas determinações. Aí um dado interessante, a questão dos séculos. E como descobrir a que século pertence determinado ano? Que é uma brincadeira simples que se faz.